Backrooms. É uma parada que você provavelmente deve conhecer se você fica na internet um tempinho, até porque foi uma febre gigantesca uns anos atrás dentro da internet, onde todo mundo começou a falar sobre as Backrooms, que era um conceito que tinha nascido no 4chan um tempo atrás e foi ganhando popularidade com o tempo. O conceito das Backrooms era basicamente como se fosse uma prisão, uma sala infinita de 1 bilhão de andares que você poderia acabar caindo se você se desprendesse da realidade por um único momento. A imagem original das Backrooms falava como você poderia, se você acabasse se descuidando, cair pra fora da realidade e indo parar nas Backrooms, que seriam essas salas inteiras que eram totalmente iguais, que era como se fosse uma sala de escritório totalmente amarelo, com essas luzes fazendo esse barulhinho que todo mundo conhece hoje em dia, e era como se fosse um labirinto infinito dessas coisas que você ficaria preso basicamente pra sempre. Logo depois esse conceito foi meio que evoluindo pra coisas sobre andares, e cada andares da Backrooms seria uma espécie de local diferente, e todos esses locais tinham uma coisa em comum: eles eram liminal spaces. Liminal space por si só já é uma parada difícil de explicar, porque seriam como se fossem espaços liminais entre partes, lugares que você geralmente não guarda a memória na sua cabeça por serem coisas como, sei lá, a fila de algum lugar, ou um corredor, um salão de espera, locais que são feitos pra você esquecer deles, mas que eles ficam guardados um pouco na sua memória como se fossem familiares. E existe um conceito inteiro sobre disso dentro das Backrooms, que cada andar da Backroom é como se fosse um liminal space diferente. Você tem as pool rooms, você tem eu não lembro se era machine rooms o nome, e tem diversos andares assim que foram feitos. Isso é um trabalho meio que da comunidade, cada um criava o seu próprio andar. No site que é onde fica os negócios das Backrooms, que é a Backrooms Wiki, que é a mais famosa e mais antiga que a gente tem sobre a Backrooms. As Backrooms, inclusive, foi até encontrado na vida real recentemente. Eles eram parte de uma loja que hoje em dia é só uma loja comum, que antigamente era onde ficava esse escritório que deu origem à foto original das Backrooms. Isso é muito louco. Mas o cara que fez a Backrooms se popularizar talvez 1 milhão de vezes por cento foi esse cara, o Kane Parsons. Ele é um garoto cineasta que é muito novo e que fez um trabalho genial no YouTube criando essa série que eu não sei se dá pra chamar de analog horror, mas é meio que um terror de found footage sobre fitas VHS encontradas de pessoas interagindo com esse lugar chamadas Backrooms. No primeiro episódio, quando a gente é aberto a toda essa parada, é sobre um garoto que fez aquele conceito que eu expliquei mais cedo, sobre ele acabar escapando da realidade sem querer e caindo nas Backrooms, onde ele começa a andar por lá, ele começa a encontrar vários lugares que são liminal spaces, assim como a sala principal da Backrooms também é. Ele encontra um monstro muito magrelo que parece o Siren Head, que começa a perseguir ele lá dentro, e termina esse vídeo principal das Backrooms com ele sendo pego por essa criatura, mas a câmera que ele tava na mão conseguindo escapar e caindo pra dentro da realidade de novo, dando origem a como encontraram essa fita. Todo esse conceito que o Kane Parsons criou no começo dessa série dele sobre a Backrooms era uma parada extremamente interessante, porque era uma coisa que não tinha uma certa explicação sobre o que estava acontecendo. A gente via coisas muito vagas sobre como a Backrooms funcionava. A gente via alguns vídeos assim de parece que pessoas testando sobre como acessar esse universo paralelo das Backrooms através de cientistas e organização parece que secreta. A gente via alguns vídeos de algumas pessoas naquelas hazmat suits de traje de contaminação, explorando um pouco a Backrooms e sendo aniquiladas ou encontrando o corpo de um garoto que parece ser, que o melhor chute é que é o garoto do primeiro vídeo. A gente vê vários conceitos sendo jogados na nossa cara sobre como aquilo lá funcionava, sem explicar exatamente o que estava acontecendo. Era tudo muito místico. E uma parada que tem que ser falada sobre isso aqui é justamente como o trabalho de cinematografia disso aqui é simplesmente sensacional. O cara que fez essa parada, ele conseguiu claramente capturar muito bem toda essa ideia de ser uma historinha que passa na época de 1900 e lá vai bolinha, onde ele consegue explicar que várias pessoas estão sumindo e você meio que sabe qual que é a causa desse sumiço, porque você viu o primeiro vídeo de alguém desaparecendo e indo parar nas Backrooms. Depois você vê vídeos de pessoas tentando abrir essas Backrooms, que talvez possa ser um indício de que as Backrooms foram criadas acidentalmente e por isso começou esses casos de desaparecimento. E a gente vê muita coisa sem explicação que dá essa instiga da gente entender mais sobre o que tá acontecendo. Ver parte desses cientistas explorando a Backrooms, ver esse monstro que aparecia dentro da Backroom e principalmente depois vendo mais andares desse lugar. Tem um vídeo muito bom dessa série da Backrooms, que é quando um desses cientistas vão em grupos explorar uma desses lugares da Backroom e eles acabam encontrando a sala daquele lugar que tem vários quadrados furados dentro do chão. Depois de ficar andando um pouco dentro desse negócio, um desses cientistas escorrega e se perde dos outros cientistas e acaba indo parar em um lugar completamente diferente, em céu aberto, dentro dessa
essas backrooms. Eu acho que esse é um dos melhores takes que eles fizeram durante toda essa parada, que é justamente dar esse ar de não tem conexão nenhuma. Eles estavam dentro de um escritório que era um labirinto infinito amarelo, aí um cara cai pra dentro de uma área residencial aberta, completamente vazia, com todo aquele tom de liminal space, de puta que pariu, que lugar é esse aqui? E então, dentro desse lugar, ele encontra esse monstro que matou o cara no primeiro vídeo e começa a perseguir ele também. Esse conceito inteiro que o Kenny Parsons criou aqui de contar uma história através de usar um conceito como a Backrooms era uma parada muito interessante que ele tava fazendo. Só que eu acho que em algum momento desse negócio, principalmente agora que eu acho que eles estão fazendo, que o Kenny Parsons se juntou com a A24 e estão fazendo um filme da Backrooms inteiro agora, que essa série tomou um lado meio estranho que eu não sei se eu gostei o suficiente. A parada que eu acho que começou a me incomodar e que começou a fazer com que eu parasse um pouco de acompanhar toda essa história da Backrooms foi quando começou a entrar muita parada sobre essa instituição que tava tentando explorar e entender as Backrooms. Tem um take no Backrooms Pitfalls, que é o mesmo que explica sobre o cara que acabou caindo naquela área aberta dentro da Backroom, que mostra um pouco de como esse grupo que tava fazendo isso tava meio que se estabelecendo dentro das Backrooms. Eles criaram até uma sala protegida ali dentro pra eles poderem continuar as observações deles e proteger a porta de onde eles estavam saindo. Virou uma parada muito mais governamental e o que, pelo que parece, qualquer ideia do que eles estavam querendo é que essa companhia que tava explorando as Backrooms tava tentando criar o único lugar de armazenamento infinito possível, porque as Backrooms são infinitas, então se eles pudessem usar as Backrooms pra guardar coisas, pra poder servir como se fossem garagens ou galpões, eles teriam um lugar pra guardar coisas infinitamente pra sempre. Eu acho que quando começou a entrar nessas brisas mais governamentais, por assim dizer, onde começou a entrar muita coisa sobre um grupo tá tentando usar isso pra explorar o poder das Backrooms, por assim só, ficou meio estranho, ficou meio chatinho de acompanhar, porque eu sou muito mais fechado nessa brisa de ser uma parada que ninguém consegue explicar e eles mal conseguem ter controle sobre. Eu acho que se essa parte dessas pessoas tentando estudar as Backrooms tivessem dado muito mais errado, seria muito mais interessante, tipo, deles não conseguirem controlar, ou das criaturas e coisas que tem dentro da Backrooms pudessem fazer alguma coisa e parar esse lado desses caras, o que é bem difícil de fazer também, eu entendo, mas é só uma brisa que eu não gostei muito sobre toda a série da Backrooms. Tem a parada também de conforme os vídeos ia progredindo e ia ficando cada vez mais cinematográfico, ia perdendo um pouco a ideia dele de analog horror e digital horror, e acabando virando uma parada muito mais perto de um filme, que é o que eles estão fazendo agora, e eu, pra ser bem sincero, eu não sei se a Backrooms vai funcionar como se fosse um filme normal, com narrativa e conversa e tudo mais. Eu acho que a grande graça dessa parada era justamente ter esse negócio de ninguém sabe exatamente o que é isso. Tem um outro vídeo que eles postaram, quando já tava nessa brisa mais de explicar e ser uma parada governamental, que era o Backrooms Found Footage 2, que é na mesma brisa do Backrooms Found Footage 1, e é muito bom esse vídeo também, porque é outra pessoa que acaba caindo nas Backrooms e tava gravando, e ela grava toda a experiência dela andando dentro desse lugar bizarro que era as Backrooms. A outra é naquele estilo de você cair pra fora da realidade, e de cair pra fora da realidade você acaba caindo dentro das Backrooms e fica preso. Ela até encontra as pool rooms dentro desse vídeo. Eu, pra ser bem sincero, eu espero que esse filme que eles estão fazendo com a A24 seja realmente nessa brisa meio analog horror ou found footage. Se for na brisa do filme da Bruxa de Blair, eu acho que seria bem interessante. Eu espero que não tenha toda essa parada de jogo de câmera que a gente conhece nos filmes e no cinema normal, porque eu acho que isso estragaria um pouco da brisa, mas é uma parada que é feita muito mais pra internet. Eu não sei se vai funcionar dentro dos cinemas. E é isso que eu tô com vontade de entender e saber. Eu não sei quando que esse filme vai sair. Faz pouco mais de um ano que ele foi anunciado, então talvez demore um tempo ainda mais pra ser feito, mas eu tô ansioso pra ver o que vai sair disso daí. É basicamente isso que eu queria falar. Eu queria comentar um pouquinho sobre as Backrooms, como ele era um conceito genial que o Kenny Parsons fez, mas ficou um pouco estranho um tempo depois. E falando um pouquinho sobre o filme também. Eu espero que esse filme vai bem, porque eu queria muito ver essas produções que veio da internet cruzando o cinema, e um bagulho como indie desses era algo que eu queria muito ver como acontecendo com exemplos como Marble Hornets, que foi essa mesma websérie, só que pra a lenda do Slenderman, que acabou virando filmes terríveis do Slenderman. E eu não queria ver a mesma coisa acontecendo com a Backrooms. Pelo menos eu acho que com a A24 vai ser mais suave. Era isso, é isso que eu tinha pra falar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vídeo toda quarta e sábado, não esquece disso. Eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau!